A gente vai falar sobre o DOME. O DOME, ele é a parte principal, né, que a gente tem sobre o plano de saúde, tá? A gente tem que lembrar que o DOME, né, o ASES, ele é obrigatório existir no plano. O DOME também é obrigatório. E depois a gente vai falar do monitoramento e avaliação, que é outro item obrigatório. Mas dentre eles, o principal é o DOME, porque é o DOME que a gente vai saber o que é que a Secretaria Municipal de Saúde ela quer fazer nos próximos 4 anos. O que está planejado para ser feito, né, com os recursos de saúde que eu possuo, ok? E aí, voltando para o DOME, então ele vai estabelecer as linhas de ação que podem ser seguidas para solucionar os problemas e as situações levantadas, né? Em resumo, é isso que é o DOME, ele é. E aí, o DOME, o DOME ele vai descrever a relação entre ASES, né? Aqui você vai descrever a relação entre o ASES e o DOME. Ou seja, você vai dizer, né, que o seu DOME, né, o seu DOME foi levantado a partir de tais observações encontradas na ASES. Entende? Aqui que a gente vai estabelecer a relação entre o que a gente todas as informações de saúde, de população, característica do município, tudo que a gente discutiu até agora, em que se chega aos problemas e às prioridades e o que pretende ser feito, tá? O DOME precisa contemplar os principais pontos destacados na ASE, os problemas identificados e as prioritárias sanitárias escolhidas. Sugerimos pelo menos de 2 a 3 DOMEs relacionados a ASES, né? Problemas e prioridades. Só lembrando uma coisa que eu não cheguei a falar, né? Porque aqui no capítulo não vem escrevendo que é o DOME, né? DOME significa diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E a gente vai se aprofundar em cada um deles agora. Agora a gente vai falar então o D, né? A gente vai estar falando aqui da letrinha D, ok? Aí, diretriz, expressa os ideais de realização que orientam. Essa cor eu não acho que está muito boa, não. Agora eu vou botar uma cor mais escura aqui, né? Pronto, que eu acho que é melhor. Então, a gente está falando aqui, ó, da letra D de diretriz, tá? Então, expressa ideais de realização que orientam, tem a função de orientar escolhas estratégicas prioritárias. Deve ser definidas em função das características epidemiológicas, da organização dos serviços, tudo isso está apresentado na ASES, do sistema de saúde e dos marcos da política de saúde, tá? Então, a diretriz, ela nada mais é que o caminho que eu quero seguir. É a direção que eu quero seguir. Pense numa bússola em que você não sabe se vai para o norte, né? Não sabe se vai para o norte, para o leste, oeste ou sul. Então, a diretriz, ela vai ser esse caminho que a gente pretende seguir, ok? Então, aí nós temos uma parte que é bem interessante. As diretrizes da Conferência Municipal de Saúde devem ser mencionadas como subsídio para a elaboração do plano. Então, quando a gente realiza a Conferência Municipal de Saúde, dela é gerado um relatório que vai conter as principais diretrizes. Vai sair de lá as diretrizes, que, aliás, né, é gerado um relatório e uma resolução, tá? E a resolução estabelece quais são as diretrizes que saíram daquela conferência, né? Na parte de conferência, vocês vão ver mais detalhes sobre isso, ok? Que a gente, bem no início dessa playlist, você vai ver sobre a Conferência Municipal de Saúde. Então, essas diretrizes, elas vão acompanhar esse capítulo aqui das diretrizes, elas vão aparecer aqui. Então, algumas diretrizes, para ficar bem claro, algumas diretrizes são extraídas da Conferência Municipal de Saúde, enquanto outras diretrizes são elaboradas durante o próprio processo de construção do plano.
Então, isso significa dizer que nem todas as diretrizes elas vão ser especificamente da conferência, ou todas vão ser especificamente do processo de elaboração do plano, ok? Ela vai ser uma junção desses dois, de uma participação social, através das conferências, uma participação popular, desculpa, e vai ser também a partir do próprio processo de construção do plano, tá? Então, olha só, o Conselho de Saúde cria uma resolução aprovando as diretrizes da conferência, e aí ela entra e compõe esse capítulo, tá? Então, olha aqui, ó, caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades. Então, onde é que está escrito isso na lei? Está no artigo 30, parágrafo 4 da Lei 141 de 2012, tá? É obrigatório, não é opcional, ok? Então, olha só, aqui também nós temos uma dica muito importante em relação ao DigiSUS, tá? Qual é? Meu Deus, quando eu quero uma coisa que eu não consigo. Peraí, o vermelho. Cheguei aqui, pronto. Aí, o que é importante aqui, ó? O gestor deve anexar no Plano Municipal de Saúde, né? No Plano Municipal e no DigiSUS, a resolução do conselho que aprova e define as diretrizes para a elaboração do plano, tá? Então, lá no DigiSUS existe um campo específico que não é obrigatório, mas para fins de legislação é obrigatório haver essa diretriz, essa resolução do Conselho de Saúde que afirma, como a gente viu aqui no capítulo anterior, essa resolução do Conselho, uma resolução do Conselho aprovando as diretrizes que saíram da conferência, tá? E aí chega, e que é obrigatório. Só que lá no DigiSUS é opcional esse campo, tá? Mas o gestor, né, a gente aconselha que o gestor coloque também no sistema do DigiSUS, já que ele é obrigatório por lei, constar, ok? Então, ele vai anexar, só revisando, ele vai anexar essa diretriz dos conselhos, da resolução, né, do Conselho Municipal de Saúde a respeito da diretriz, tanto no plano, desculpa aqui, tanto no plano quanto no DigiSUS. Então, em 2 lugares ele vai anexar essa diretriz, ok? E aqui a gente mostra onde é. Então, no momento que você vai finalizar o plano de saúde com o perfil do gestor, tá? Aí você vai aqui, ó, anexar a resolução das diretrizes definidas pelo Conselho de Saúde, que é justamente da conferência, tá? E aí você seleciona e anexa. Então, é um campo opcional no DigiSUS, mas a gente coloca que você coloque, porque é obrigatório por via de legislação, ok? Vamos para o próximo item aqui, ó. Também é ideal constar no plano de saúde, aqui são algumas sugestões, ok? Constar no plano de saúde alguma diretriz relacionada à governança regional e participativa, né? Ou seja, diretrizes específicas voltadas para a atividade do Conselho de Saúde e outras voltadas para a CIB ou CIR. Por exemplo, participação do gestor, do secretário de Saúde, em todas as reuniões, né, nas 12 reuniões da CIB ou da CIR. É um exemplo de... aliás, eu falei uma meta, né? Mas a diretriz é maior, a gente vai falar isso depois, tá? Mas, assim, constar diretrizes só específicas de governança, tá? Diretrizes específicas voltadas para o Conselho de Saúde. A gente vai falar lá, enviar os instrumentos de planejamento do SUS dentro dos prazos estabelecidos. Aí, quantos instrumentos eu tenho no ano? Eu tenho cerca de 3, 4, 5, 6. Acho que são 7, né? São 7. São 7 instrumentos ao longo do ano. Deixa eu ver, plano, mas plano não é todo ano, né? PAS, RDQA 1, 2, 3 e o RAG.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 nesse ano, por exemplo, de 2025, né? Seriam 7, tá? Aliás, 8, aliás. 7 no ano de 2026, desculpa, tá? Então, assim, vai ter diretrizes, é necessário que haja. Essa é uma das recomendações. Porque isso mostra, dentro do plano, que o gestor ele vem participando das deliberações, como é que ele vem participando em conjunto com outros municípios e com o Estado de pactuações, tá? E ele vem mostrando também a atuação da gestão perante as obrigações diante do Conselho de Saúde. Governança são os espaços de reunião. Aqui, para quem não sabe o que é governança, eu coloquei bem aqui, ó. Governança são os espaços de reunião entre gestores de saúde e conselhos de saúde para tomar decisões sobre como o SUS deve funcionar, tá? Então, são vários espaços. Então, um desses espaços de governança é o conselho, outros são a CIS, tá? São espaços de governança. São, na verdade, espaços que eu vou ter para tomada de decisões, para a realização de pactuações, ok? E aí a gente vai ter também, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o objetivo, tá? O objetivo expressa os resultados desejados, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de estratégias e ações, ok? Refere-se à declaração do que se quer ao final do período considerado. Então, o que eu quero, qual é o resultado esperado dentro daquele objetivo, né? Desejado dentro daquele objetivo, ok? E a meta? A meta, ela expressa a medida do alcance daquele objetivo. Em outras palavras, o objetivo, ele é algo qualitativo e a meta é quantitativa. Ela vai me dizer como é que eu vou alcançar aquele objetivo de forma quantitativa, tá? Então, um objetivo pode ter várias metas, mas uma meta não pode ter mais de um objetivo. Então, se você tiver dúvida entre meta e objetivo, você vai observar essa regra aqui maior, tá? O objetivo, ele pode ter mais de uma meta. Então, dentro do DOME, você vai ter um objetivo e várias metas dizendo como é que eu vou alcançar aquele objetivo, ok? Mas uma meta só pode ter um objetivo, ela não pode ter mais um objetivo. Então, se você vê ao longo do plano de saúde metas, uma mesma meta que tenha mais de um objetivo ligado a ela, tem alguma coisa errada, tá? Isso não pode acontecer. Mesmo que seja de setores diferentes, diretrizes diferentes, isso não pode acontecer, tá? Aí aqui a gente vai ter... Aqui também a gente trouxe aquela regrinha, né? Que a meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, tá? Específica é que eu tenho que dizer em detalhes o que eu pretendo alcançar. Mensurável, eu tenho que ter formas de medir aquilo dali. Eu não posso jogar uma meta em que eu não consigo medir. Por exemplo, a gente vê muito no plano o quê? Garantir a manutenção do serviço de urgência e emergência. Isso é um objetivo, não é uma meta. Por quê? Porque eu não tenho como mensurar isso. Como é que eu vou mensurar essa garantia? Tá entendendo? Outra coisa é ampliar, vamos supor, ampliar ou manter, né, a frota de veículos, né? A frota do SAMU, por exemplo, a frota do SAMU. Eu tenho, aí vamos supor que sejam, eu tenho 2 ambulâncias, né? Com 2 ambulâncias e uma moto, vamos supor, de SAMU. Então, eu vou manter ou ampliar esse número. Aí sim, uma meta, tá? Aí ela vai ser atingível, que eu consiga fazer aquela meta, tá?
Por quê? Porque a gente vê muitos exemplos, município colocando aquela meta famosa de 100%. Manter a cobertura em 100%. Ou atingir a cobertura de 100%. Né? Erradicar 100%. Manter até o zero é meio questionável. Manter zero, né? E que o zero nunca existiu no município, entendeu? São coisas questionáveis. Então, metas que você vê com números absurdos, assim, absolutos, são questionáveis, tá? Ela tem que ser relevante. Ou seja, tem que ser uma meta importante, que esteja ligada aos processos de trabalho, seja uma realidade daquela secretaria, tá? E que ela seja relevante, ela seja importante que aquilo seja alcançado. Então, se eu quero, vamos supor, eu quero diminuir em 2% os casos de sífilis em gestante, essa meta é uma meta relevante, né? Ela é relevante para que não nasça crianças com sífilis, né? Ou que tenham mortes, enfim. Ela é uma meta relevante e está ligada aos processos de trabalho do dia a dia da minha equipe de atenção primária, por exemplo. Tá? Então, metas que sejam relevantes. E ela tem que ser temporal. Eu tenho que ter um prazo para essa meta. No plano de saúde, a meta ela vai ter 4 anos, né? É uma meta que eu vou colocar para os próximos 4 anos. Então, ela tem uma temporalidade, um prazo de 4 anos, ok? E o indicador? Pois é, o indicador, ele complementa a meta. Ele é o... Como é que a gente vai medir isso aqui? Né? Então, ele é a nossa fita métrica. Então, ele é um parâmetro. O que é um parâmetro? É uma forma de medição, né? Que permite identificar, mensurar, acompanhar e comunicar de forma simples a evolução de um determinado aspecto ou evento em saúde. Então, o indicador, ele pode ser um percentual, ele pode ser uma razão, né? X sobre Y. Ele pode ser número absoluto, uma quantidade, número absoluto, tá? Então, o indicador, ele vai ser a nossa fita métrica. Como é que a gente vai medir isso? Em termos de percentual, razão, número absoluto, tá? Ele vai dizer isso. Deve ser passível de apuração periódica, de forma a possibilitar a avaliação da intervenção. E mais importante que tudo, toda meta, escuta isso aqui, que isso aqui eu falo, mas muita gente deixa para lá e na hora quando vem um RAG é onde pesa. Muita meta, ela é colocada sem lembrar desse critério aqui. Apuração periódica, avaliação de intervenção. Eu tenho que avaliar, como é que eu faço a avaliação de que aquilo que eu estou cumprindo, aquela meta que eu estou cumprindo, ela está realmente reduzindo ou aumentando. Como é que eu consigo identificar se o aspecto da saúde está melhorando ou piorando? É aquela velha assim, ó, quanto mais, melhor, quanto menos, pior, que a gente tem da saúde, né? Por exemplo, se eu consigo ter mais gestantes, né, que fazem um pré-natal, é melhor para mim, né? Se eu tenho menos ocorrência de uma determinada doença que afeta o meu município, é melhor para mim. Então, eu preciso ter metas e, juntamente, indicadores, complementando elas, que eu consiga fazer a apuração periódica para avaliar se a minha intervenção, quer dizer, tudo que eu estou fazendo na saúde está realmente contribuindo ou não para a melhoria daquilo que eu estou medindo, tá? Para a saúde, de um modo geral. Então, aqui a gente fez um breve resuminho do que é diretriz, objetivo, meta e indicador. Então, ó, qual o meu direcionamento? Ele vai ser a diretriz, né? As linhas de ação a ser seguido, o caminho que eu quero percorrer.
O que eu quero atingir? Vai ser o meu objetivo, né? Como é que eu vou? Aí meu objetivo, aí aqui tem, né? Como é que eu vou? Vamos pular o indicador aqui, ó. Qual resultado eu quero atingir? O resultado que eu quero atingir a partir daquele objetivo, a gente tem que lembrar que o objetivo ele vai gerar, dele vai vir as metas, né? Então, o que eu quero fazer, atingir? Qual resultado específico eu quero atingir? Vai ser a meta, tá bom? Então, o que eu quero fazer, qual resultado quero atingir, vai ser a meta. Como é que eu vou medir essa meta? Através, né? Como é que eu vou medir? Através do indicador, né? Apresenta a forma de medir o objetivo. E por fim, a gente tem uma coisa que aparece no plano, que é a chamada de linha de base. O que é essa linha de base? A linha de base é qual o meu resultado atual. Algumas metas, elas se repetem ao longo dos anos. São muito importantes e repetem. Mas aí eu parto já de algum número, de algum resultado que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um determinado número, né? Por exemplo, número de exames que eu faço. Eu quero ampliar a oferta de exames. Eu faço, a média dos exames nos últimos 4 anos foi X. Eu quero ampliar esse X mais Y, gerando uma nova meta Z. Então, esse X, de onde eu estou partindo esse resultado, que é a média, vamos supor, dos exames, nos últimos 5 anos, vamos supor, 4 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai me dar essa média, ela vai ser de onde eu estou partindo hoje para atingir o resultado da meta daqui a 4 anos, Z, tá? Então, linha de base é quando eu tenho, é o indicador em que eu tenho de onde eu estou partindo. O número que eu tenho do resultado hoje, atual, é esse aqui, tá? E aí a gente vai para mais um caso. Ah, tá. Aqui a gente vai observar alguns aspectos. Deixa eu ver o tempo aqui, porque se estiver muito longo, já está muito longo. A gente vai dar continuidade aqui, porque aqui a gente vai falar das principais dificuldades, erros que nós encontramos nos planos, né, em relação ao dono, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a isso aqui.